Perfeito. O que a mim me parece é que nós estamos a olhar para os efeitos e não estamos a olhar para as causas. Venâncio Mondlane é um efeito de alguma causa e essas causas estão sendo ignoradas. Está-se dar mais atenção e mais concentração ao efeito que é o Venâncio Mondlane. Essa é a minha percepção, é o meu pensamento nessa situação. O que tinha em mente o Dom Carlos Mazzini quando ignorou toda a rasura que houve no processo eleitoral, chancelou, legitimou aquele processo eleitoral? O que tinha em mente o Conselho Constitucional quando ignorou todas as queixas, todas as denúncias, toda a rasura que manchou o processo eleitoral, chancelou, legitimou essas eleições? Tinham em mente o quê? Pensavam em o quê? Não pensaram que aquilo pudesse provocar uma crise social, tendo em mente aquilo que aconteceu nas eleições autárquicas de 2023, fenômeno semelhante ao de 2024. Porque, para mim, eleições são constitucionalmente convencionadas. Trata-se de uma vontade popular que não foi devidamente conduzida e devidamente respeitada. Diante de todos esses erros, para mim, o que justifica a isenção de Dom Carlos Mazzini e os companheiros da CNE, da Lúcia Ribeiro e os companheiros do Conselho Constitucional, porque eles são parte principal e responsável pela forma que conduziram o processo eleitoral. É por causa disso que nós estamos a viver esses efeitos. Venâncio não acordou de noite para dia e dizia: quero marchar, quero fazer manifestações, quero convocar os moçambicanos a convocar. Venâncio, para mim, são os efeitos. E esses efeitos não são primeira vez. Desde as segundas, se não as primeiras eleições multipartidárias em Moçambique, nós temos crise pós-eleitoral. Desde as primeiras eleições, nós temos crise pós-eleitoral. A única coisa de diferente que houve aqui é que, em vez das armas, usou-se as manifestações, mas dentro do contexto de crise pós-eleitoral, dentro do contexto de como foram conduzidas as eleições. Olhando para a teoria dada pelo Pierre Bourdieu, quando classifica a política como um campo em que nós temos os aspirantes e temos o incumbente. Incumbente é aquele que já está no governo e ele tem interesse em se manter e se perpetuar no poder e logo vai usar meios ou mecanismos tradicionais para remover toda a possibilidade de alguém ascender ao poder ou de dar chance dessa pessoa continuar ao poder. Não é surpresa que tudo isso tenha sido maquinado, orquestrado, organizado com o objetivo de encurralar o engenheiro Venâncio Mondlane. Então, é isso que nós estamos a tentar dizer, que tudo foi desenhado, foi traçado de forma a lhe encurralar como um ator político relevante no xadrez político nacional, para eliminar a chance de ele ter uma manutenção, uma vida política. Então, foi desenhado para ser assim, foi orquestrado, maquinado para ser assim. Para mim,
não é ser sensato, não é ser coerente destacar os efeitos e ignorar as causas. Tudo isso tem uma árvore, tem uma raiz, tem uma causa. São essas causas que nós estamos a ignorar hoje. Estamos a nos centrar e nos concentrar no efeito. Atenção, nós estamos a dizer que as manifestações que depois assumiram uma onda, uma tonalidade violenta, não produziram um caos na nossa sociedade. Não é isso que estamos a dizer. E eu, desde primeiro, desencorajei as manifestações violentas em vários programas até que nós fizemos aqui. Mas é que surgiram dentro de um contexto. Há um contexto que nos propiciou a isto. Há um contexto que nos levou a isto. Hoje quer-se ignorar esse contexto e começar a se judicializar este caso político aqui. É por isso que eu sempre insisto e vou insistir que aqui há judicialização da política. Isso que fique claro. Estamos a viver a judicialização da política. Então, essa judicialização tem razões, tem motivações, vão sendo encontrados sempre razões ou justificações para se dar o cunho de jurídico, para se contornar, se tratar esse assunto politicamente. O que deve estar claro é que não se quer tratar esse assunto politicamente. Está a se contornar, está a se esquivar, está a se fugir de se tratar esse assunto politicamente. E quer se entrar no campo da judicialização. Aguenta só. Se for verdade essa informação que nos chega, quer na página oficial do engenheiro Venâncio Mondlane, bem como na página oficial do CDD, e o que acreditamos nós que são fontes ou órgãos credíveis que não iriam brincar com um assunto tão sério como este. O que podemos presumir ou supor que seja assim verdade. E se de facto for verdade, conforme as informações chegam, o que nós estamos a viver é uma situação, existe aquela teoria, aquela máxima usada por Jesus de feriram a cabeça, as ovelhas ficarão dispersas. E fazendo alusão a si, que seria morto e consequentemente, as suas ovelhas seriam perseguidas, dispersas, porque não teriam liderança como forma, né, de enfraquecer o seu trabalho, de certa forma, o que depois houve depois perseguição aos cristãos. Estou a fazer essa analogia para trazer uma abordagem que uma das teorias, uma das máximas que poderia ser usada seria abater o engenheiro Venâncio, né, juridicamente, ou sendo preso, como forma de dispersar a população e cessar. Só que se entendeu que politicamente este não seria o momento ideal. Seria um momento fatal, um momento crucial, um momento muito conturbado que podia gerar uma convulsão social muito grande, sem precedentes, e até caos na sociedade. E é visível que muitos dos empresários, principalmente os empresários, que foram os principais afetados por esta crise política que nós vivemos, desde o anúncio das eleições até então, estão ainda com trauma. Sim, mas por quais motivos, por exemplo, nós teríamos uma detenção da financeira de Venâncio Mondlane? É usando uma outra máxima. Tens que testar ou agitar as águas para ver se há crocodilo. É outra máxima. Ou seja, tem que se pegar pessoas pequeninas em torno de Venâncio
para se testar a reação da população, mas a finalidade é se chegar ao engenheiro Venâncio Mondlane. Esses, como a financeira, a doutora Glória Chiri, não se admira o Diniz Tivani sair preso, né? Algumas pessoas em torno de Venâncio Mondlane podem ser pegos, serem presos como forma de agitar as águas para ver se há crocodilo ali, se haverá agitação, mas a finalidade é se chegar ao engenheiro Venâncio. Ou seja, eles, em vez de usar um princípio de abater a cabeça, estão a usar o princípio de agitar as águas, que é para medir o nível de animosidade da população, porque gradualmente as pessoas vão se conformando, vão aceitando, e quando eles se aperceberem de que não, há conformismo, há calminho, prendemos aquele, agora prendemos aquele, então é como será uma justificativa, porque não vais prender a financeira do engenheiro Venâncio Mondlane e não prender a ele. Estás a perceber a lógica? Não vais prender então, significa o que ela aqui está praticamente... já há uma agenda clara. Ela está a gerir o dinheiro de Venâncio. Exatamente. Okay. Há uma agenda clara de se chegar ou de se atingir o engenheiro Venâncio Mondlane. Então vão se começando desses pequeninos à volta dele, que é para testarem as águas, que é para depois chegarem a ele. Mas atingir Venâncio Mondlane como? Atingir Venâncio Mondlane significa que há uma agenda clara, até de prender a ele. Mas não se quer chegar diretamente a ele agora, por temerem convulsão social. Então vai se testando as águas, pretendo essas pessoas à volta dele. Ok.